Olá, meninos e meninas, sejam todos muito bem-vindos. Vocês estão no canal Sistema de Ensino Monte Carlo, um canal feito para você, estudante do ensino público, seja você do fundamental, do médio, você universitário, pesquisador, curioso da matéria. Sejam todos muito bem-vindos. Desde já eu conto com o seu like, com a sua inscrição, conto com o seu compartilhamento. Compartilhe os conteúdos do canal com seus colegas, né? Até mesmo com seus professores em sala de aula. Mostrar ao professor, ó, professor, que legal que eu encontrei e tal. E explicar a ele que isso, o Sistema de Ensino Monte Carlo, é uma biblioteca virtual. Aqui não é um canal de entretenimento, isso aqui é um canal de estudo e pesquisa, certo? Aqui com conteúdo de humanas, história, filosofia, sociologia, geografia. Sempre que você tiver que fazer uma pesquisa para algum trabalho, estudar para prova, concurso público, o intuito desse canal é te auxiliar nesses momentos, como uma ferramenta de pesquisa. E o professor como consultor, no momento em que, com as suas dúvidas, né? Você colocando suas dúvidas aqui nos comentários, eu me proponho a saná-las, a tirar suas dúvidas, esclarecer suas dúvidas e seus questionamentos, já que essa é a função do professor. O professor hoje ele não tem o monopólio do conhecimento, mas ele é um orientador por conta dessa ferramenta maravilhosa chamada internet. Uma janela que te põe em contato com informação online. Então hoje o aluno ele tem a possibilidade de adquirir conhecimento dentro de casa. Basta que ele tenha uma máquina com acesso à internet, seja um smartphone, um laptop. Mas há momentos de dificuldade que esse mesmo aluno, ele precisa de uma consultoria de um professor. E essa é a nossa função aqui no Sistema de Ensino Monte Carlo. Tornar o ensino mais dinâmico, tornar a informação e os assuntos, o entendimento dos assuntos, um tanto mais dinâmico para você. Sem mais delongas, mais um material do nosso módulo de História. Hoje nós vamos entender como os estados europeus eles se formaram, ou a formação dos estados modernos, né? Periodicamente falando, nós já estamos prestes a romper o período medieval, né? Aqui no Sistema de Ensino Monte Carlo, nós já passamos pela pré-história, pela antiguidade e estamos muito próximos de finalizar a Idade Média, passando assim para a Idade Moderna. Então é de suma importância, como um prelúdio, né? Um prenúncio da Idade Moderna, da modernidade, você entender como os estados que você conhece hoje, como eles se formaram. Já tendo na sua bagagem de conhecimento todo aquele processo da antiguidade, da formação dos grandes impérios e, por consequência, tudo o que aconteceu durante a Idade Média ou durante a Antiguidade Clássica, né? Então tá, turma. O termo Estado, propriamente dito, como se entende hoje, né? Tomando por base o que o historiador Hilário Franco Júnior, ele explica que o termo Estado começou a ganhar o sentido que tem atualmente, esse sentido de um corpo político submetido a um governo e a leis comuns, né? Esse termo só passa a ser utilizado no meado do século XIII e se torna mais usual a partir do fim do século XV. Então, antes do século XIII, não se havia uma noção de Estado. Mesmo que se falasse, né, na antiguidade de cidades-estados, né? Mas esse corpo político dotado de leis, e nem mesmo aquela forma de política que se fazia na Roma Antiga, porque era uma política mais dinâmica e oligárquica, né? Isso tudo foi explicado quando nós estudamos sobre Roma, a Roma Antiga. Para mais dúvida, para mais esclarecimentos, né?
visita lá a nossa playlist de história para uma revisão sobre a República Romana. E essa formação dos estados modernos da Europa, ele vai ter como base uma centralização monárquica, onde entre os séculos XI e XIV, a Europa Ocidental, né, ela viveu uma série de transformações sociais e econômicas que favoreceram o enriquecimento de uma nascente burguesia. E apesar disso, havia muitos obstáculos para a expansão desse novo grupo social. Nós já havíamos falado nos vídeos anteriores dessa classe social que estava se formando aos arredores dos muros dos feudos, e quando ela alcança um destaque e quando ela alcança a possibilidade de participar das tomadas de decisão, então é o momento que ela vai articular e criar artifícios para facilitar os seus negócios. Haja vista que o burguês da Idade Média, aquele burguês que era tido como a escória da sociedade, aquele burguês que vivia fora do feudo, suas principais atividades econômicas eram o comércio, o artesanato e administrações financeiras, que seria o embrião do que viriam a ser as instituições bancárias. Então, alguns entraves ele precisava romper para facilitar os seus negócios. Por exemplo, o transporte de mercadorias de uma cidade para outra obrigava os comerciantes a cruzar vários feudos, já que toda a Europa era dividida por feudos. Então, de um ponto A a um ponto B, onde esse burguês comerciante ele passasse por suas mercadorias, ele poderia passar de 5 a 6 feudos diferentes, e cada um desses feudos tinha uma autoridade própria, né, que era o senhor feudal, que estipulava suas próprias leis e taxações. Essas restrições que variavam de um feudo para outro levaram a burguesia a apoiar a transferência do poder para as mãos de um rei, pois assim ele poderia unificar a moeda, as leis, os impostos e estabelecer um sistema de peso e medida único, facilitando assim o seu negócio, né? Então, ao invés dele passar por vários feudos com taxações diferentes, com pedágios diferentes, com legislações diferentes de um feudo para outro, se toda aquela região ele acabasse com os feudos e fazesse daquilo ali um território único sobre a administração de um único indivíduo, sendo esse indivíduo um monarca, isso facilitaria. Seria menos dinheiro a se gastar com taxas e impostos e a possibilidade de um ganho maior. Ele expandiria assim a sua margem de lucro. O apoio aos monarcas também partiu de alguns nobres. Os nobres que foram enfraquecidos com as cruzadas e a fuga de servos para as cidades. E muitos aristocratas acabaram se aliando aos reis em troca de benefícios e privilégios. Então esses nobres enfraquecidos eles vão apoiar o projeto da burguesia na constituição de um monarca. Isso tudo para absorver dali algum benefício, algum privilégio. Haja vista é uma nobreza parasita, né? Que ela não está acostumada ao trabalho pesado, ela vive dos seus títulos de nobreza e de favores prestados. A centralização do poder real, contudo, sofreu resistência por parte da Igreja Católica e da maior parte dos senhores feudais. Então, aquele senhor feudal, aquele que tinha uma maior área territorial, um contingente maior de servos, e que, de certa forma, ele não foi tão abalado com as crises que o sistema feudal enfrentou, então ele vai ser opositor a esse projeto de unificação monárquica. E principalmente a Igreja Católica, porque o alto clero receava que reis muito poderosos se tornassem politicamente mais fortes do que o Papa. Lembrando a função do Papa, administrador daquela instituição religiosa, detentor das decisões políticas e detentor do sistema econômico e do conhecimento. Então esse Papa, esse administrador, ele vai ser contrário também a esse projeto de unificação monárquica.
E os senhores feudais temiam que a centralização monárquica diminuísse o seu prestígio e poder, e as taxas e a fidelidade dos exércitos, até então devida a esse senhor local, seriam com a centralização política devido a esse rei. Então ele perderia o poder de mando, o prestígio e a sua fatia do bolo nas arrecadações, né? Apesar desses entraves, os reis conseguiram impor sua autoridade sobre os habitantes de um território e estabeleceram o que ficou conhecido como os Estados modernos, né? Mas entenda que isso não foi de forma igualitária para toda a Europa. Cada região, cada estado, ele vai se formar de uma forma diferente da outra. Por exemplo, Portugal e Espanha. Desde o século VIII, a maior parte da Península Ibérica estava dominada pelos árabes. Lembrando lá do período islâmico, né? A expansão islâmica, e quando eles vão tomar uma boa parte da Península Ibérica. Enquanto os territórios cristãos estavam limitados ao norte. Então, boa parte da Península Ibérica dominada por árabes, e esses europeus cristãos, submissos à Igreja Católica, estavam confinados à região norte da Europa, da Península Ibérica. E a partir do século XI, as cruzadas e as divisões do Império Muçulmano estimularam os cristãos a retomar os territórios ocupados pelos árabes na Europa, em batalhas que ficaram conhecidas pelo nome de Reconquista. Então, em qualquer questão de prova, de avaliação, de vestibular, que você se debater com esse termo, Reconquista, batalhas de Reconquista, é só você lembrar de Idade Média e dos enfrentamentos dessa população cristã contra o povo árabe para reconquistar a Península Ibérica. Então, disso se tratou as batalhas de Reconquista. E aos poucos, os territórios reconquistados deram origem aos reinos de Leão, Castela, Navarra e Aragão. Observe que no início não se existia a nomenclatura Portugal, Espanha, França e Inglaterra, mas cada uma dessas regiões trazia o nome da família daquele indivíduo que exercia domínio e prestígio. Então, o Reino de Leão, o Reino de Castela, o Reino de Navarra e o Reino de Aragão. Esses vão ser os embriões do que viriam ser os estados modernos europeus. No século XI, como recompensa por sua atuação nas guerras de reconquista, o nobre Henrique de Borgonha recebeu do rei de Leão de Castela uma porção de terras denominada Condato Portucalense. Já adianto que Portugal não nasce como um país ou como um estado, mas Portugal era apenas um condato, era apenas um território, era apenas um município. Mais tarde, em 1139, Afonso Henrique, filho de Henrique de Borgonha, rompeu com o reino de Castela e, com o apoio da Igreja Católica, proclamou-se rei das terras recebidas pelo seu pai. O passo seguinte foi a conquista das terras ao sul, e aí sim Portugal vai se constituir reino. Observe essa participação da Igreja Católica. A Igreja Católica, temendo que ia perder domínio político, e isso era tão inevitável que ela passa a apoiar alguém para assim ela manter o seu prestígio, pelo menos em regiões pontuais e localizadas. Então, quando ela apoia Henrique de Borgonha, não é porque a Igreja Católica estava interessada na unificação de Portugal, mas ela estava interessada em manter o seu domínio. E que já que ela estava certa de que ia perder alguma coisa, mas que pelo menos não perdesse tudo. Então, tudo em história, existe um motivo, existe um porquê e, principalmente, existe um interesse. Nada em história é à toa. A Espanha, por sua vez, formou-se a partir do casamento de Fernando, e esse Fernando era herdeiro do trono de Aragão, com Isabel, que era irmã do rei de Castela, isso em 1492. Com a conquista de Granada, o último reduto árabe na península, nasce o Reino da Espanha.
Então, de um casamento de dois herdeiros de dois tronos, a união, né, das coroas por esse matrimônio de Aragão e Castela, de Fernando representando Aragão e Isabel representando Castela, e esse rei conquistando a região de Granada, dessa união e dessa conquista surge o Reino de Espanha. Então a Espanha é como se fosse a junção de dois reinos, mas a conquista de um território. A monarquia na França e na Inglaterra, ela já tem características bem interessantes, porque a formação da monarquia francesa teve início no século XII, quando a dinastia dos Capetos, que era uma família que dominava aquela região, tomou uma série de medidas para aumentar o poder dos reis, como o confisco dos feudos e a mediação dos conflitos entre os senhores e vassalos. E no século XIII e XIV, a centralização do poder real avançou com a criação de um exército assalariado e a instituição de taxas sobre os bens da igreja. E o fortalecimento do poder real foi favorecido com o fim da Guerra dos 100 Anos. No vídeo anterior do nosso módulo de história, eu havia dito que foi a Guerra dos 100 Anos, que foi a batalha entre França e Inglaterra, tá? E isso, muitos nobres morreram no conflito, enfraquecendo o poder da nobreza por conta dessa guerra, que durou um século. E com isso, a burguesia francesa passou a ocupar cargos administrativos e a apoiar o monarca. Observe que vai começar o Reino da França, a monarquia francesa, ela começa com um grupo de reis confiscando terras, confiscando os bens da igreja, formando um exército, criando taxas, e eles se fortalecem, já se preparando para a Guerra dos 100 Anos, e no decorrer do conflito, contingente real vai morrendo, e a burguesia ela passa a assumir e a ocupar, né, os cargos eletivos e administrativos, e passam a apoiar o monarca. Então a França ela vai ser constituída em parte pela burguesia. Já na Inglaterra, esse poder centralizado no monarca teve início com Guilherme. Guilherme, que era conhecido como conquistador. Ele era muito bom na guerra e para conquistar territórios. Isso tudo no século XII. Observe que do século XI ao século XIV, tudo foi muito frenético, né? E ele confiscou terras da população e criou 5.000 feudos, administrado por vassalos que deviam fidelidade ao rei. Então ele pega essas terras, ele cria feudos, e esses feudos ele coloca vassalos, e esses vassalos vão prestar fidelidade ao rei. No entanto, durante o reinado de Ricardo I, após algumas dinastias, né, e Ricardo ficou conhecido como Ricardo Coração de Leão. É nesse momento que a autoridade do rei começa a diminuir. Isso porque o monarca esteve ausente durante grande parte de seu reinado, lutando na Terceira Cruzada. Então, com esse rei ausente, era um corpo administrativo muito provavelmente composto de nobres e burgueses que vão tomar as decisões políticas e administrativas na Inglaterra, já que a figura do rei não estava presente, ele estava lutando nas cruzadas. E a situação ela vai se agravar no governo de João Sem Terra. Esse nome é hilário, mas é justamente isso, João Sem Terra. Isso por quê? Porque se de um lado Guilherme, que era o conquistador de territórios, e do outro você tem Ricardo, Coração de Leão, que ele se empenha nas cruzadas, lembrando que é o momento em que a igreja e os nobres tentam conquistar a região de Jerusalém. Então João ele é sem terra porque ele não conquistou território nenhum. Pelo contrário, ele perde território para os ingleses. Perdão, ele perde território inglês para a França. Isso dentro do contexto da Guerra de 100 Anos. Então ele é João Sem Terra, esse nome hilário, porque ele não conquista, ele perde território. E ele, em consequência dessa perca de território,
ele passa a confiscar castelos e terras e entra em conflito com os nobres. E pressionado pela nobreza, pressionado pelo clero e pela burguesia, João Sem Terra assinou em 1215 a Magna Carta. E essa Magna Carta é um documento cujo principal objetivo era limitar os poderes do rei, porque foram as estratégias mal formuladas de João, esse dito João Sem Terra, que vão agravar ainda mais a crise territorial da Inglaterra. E este documento é considerado a origem da monarquia constitucional, pois pela primeira vez na história um rei deveria respeitar as leis de uma constituição. Entende por que hoje na Inglaterra você tem a rainha Elizabeth, né, como aquela imagem alegórica, mas quem determina mesmo o que pode e o que não pode ser feito é a constituinte inglesa, é o parlamento inglês. O rei ele é até ouvido, mas ele tem que obedecer à Constituição. Isso consequência dos desacertos lá do início da monarquia inglesa. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. A todos um muito obrigado. Espero que essa videoaula tenha sido útil e produtiva para vocês. Espero vê-los aqui numa próxima oportunidade e até lá.